Oi, gente, bora lá para mais uma aula? Continuando na produção de texto, página 13. Ele diz: de bike para o colégio, a bicicleta vem ganhando cada vez mais espaço como meio de transporte. É crescente o número de pessoas que a utilizam para deslocamento diário. E você, como vai para a escola? Você conhece algum projeto que incentive o uso de bicicletas em sua cidade? Em sua opinião, esse tipo de projeto contribui para o meio ambiente? Andar de bicicleta traz benefícios à saúde? Leia os textos a seguir que tratam desse assunto. Olha lá, texto 1. De bike para o colégio. Os holandeses são tão fanáticos por bicicletas que quase metade dos trajetos diários do país são feitos pedalando. O número de bicicletas é maior que a população local, com mais de 16 milhões de habitantes. Nada mais lógico, então, do que lançar um ônibus escolar a pedaladas. A empresa de café Hasser criou uma bicicleta que aproveita a energia sem limites das crianças de 4 a 12 anos, com 8 lugares para os pequenos pedalarem, 1 para o adulto responsável e 2 para caronas para os menores. A bicicleta amarela conta ainda com um motor para subidas mais íngremes. A velocidade máxima é de 15 km por hora e ainda um sistema de som e toldo de lona para dias de chuva. Dessa maneira, assuntos importantes como sustentabilidade, saúde e trabalho em equipe são abordados já na ida para o colégio, sem esquecer a diversão de pedalar com a turma. Por Carolina Berger. Vamos lá. Usar bicicleta não é coisa da idade da pedra, é moderno, é uma tendência mundial. Vamos lá para o texto 2. Incentiva o uso da bicicleta, uma tendência mundial. A bicicleta vem ganhando espaço no cotidiano do brasileiro, não só como mais uma opção de lazer, mas como um importante meio de transporte diário. Hoje no Brasil são mais de 60 milhões de bicicletas. Metade são usadas pela população para ir ao trabalho. Segundo a pesquisa Origem e Destino do Metrô, aplicada na região metropolitana de São Paulo, o uso desse tipo de deslocamento aumentou 18% entre 1997 e 2008, sendo que 22% das viagens de bicicleta têm por motivo o alto custo da condução e 57% a pequena distância da viagem. Maiores reféns do trânsito, as grandes capitais já recebem algumas iniciativas. Por exemplo, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo contam com um sistema de aluguel de bicicleta, Bike Rio e Ciclo Sampa, resultado da parceria entre as prefeituras e bancos. O projeto vem atraindo um grande número de adeptos. No Rio, a Bike Rio aumentou o número de postos de bicicletas para atender a demanda. Outra capital que também está criando alternativas para os ciclistas é Curitiba, a cidade onde mais de 55 mil pessoas aderiram à bicicleta como meio de transporte. Recebe o projeto Via Calma, que tem como objetivo criar ciclovias nas principais vias da cidade. Os ciclistas vão transitar pelo lado direito das vias, em áreas demarcadas. Para evitar acidentes, a velocidade vai ser reduzida a 30 km por hora e nos cruzamentos vão ser instalados bike boxes, uma área especial de parada para bicicletas nos semáforos, protegendo e priorizando o ciclista quando o sinal abrir. Olha lá a imagem, os carros de um lado, o ciclista do outro, a ciclovia, que é esse caminho vermelhinho aqui, ó, só destinado para as bicicletas. Vamos lá. 1. Em grupos, leiam e comentem os textos. De bike para o colégio. E incentivo ao uso da bicicleta, uma tendência mundial. Então, qual é o objetivo de ambos os textos? O que esses dois textos, o primeiro e o segundo, está tentando passar para o leitor? B. Há um tema em comum nesses dois textos? Então, há um tema em comum nesses dois textos. Que tema é esse? Os dois falam sobre o quê? 2. Os textos 1 e 2 expõem assuntos diferentes acerca do tema comum. Complete a tabela com o assunto mencionado em cada um deles. Então, você vai colocar o assunto mencionado no texto 1 e o assunto mencionado no texto 2. Eles falam sobre o quê? É o que você vai registrar aí, nesse espaço.
bem tranquilo. Só registrar o que está dizendo aí no texto 1 e o que está dizendo no texto 2. Vamos lá, próximo. 3. Os brasileiros estão cada vez mais usando bicicletas no dia a dia. Não apenas como escolha de lazer, mas também como forma de se deslocar para o trabalho ou para a escola. Que palavra do texto 2 substitui a expressão no dia a dia? Então tem um termo lá no texto 2 que poderia ser substituído por no dia a dia. Que palavra é essa? Você vai colocar aqui, ó. B, no texto 2, que palavra é usada como sentido de escolha? Então tem uma outra palavrinha que é usada que tem o mesmo sentido de escolha. Que palavra é essa? Você vai colocar aqui também. 4. No texto 1, lê-se: os holandeses são tão fanáticos por bicicletas que quase metade dos projetos diários do país são feitos pedalando. Fanáticos. Você sabe qual é o significado da palavra fanático? Procure em dicionários os possíveis sentidos da palavra, fim de fazer a substituição de forma coerente. Então, quem não sabe, fanáticos, eu acho fácil, mas se você não souber, dá uma consultada. Então, reescreva essa afirmação substituindo a palavra fanáticos, sem perder o sentido da frase. Faça as alterações necessárias para estabelecer a concordância. Então, o que você vai fazer? No texto 1, lê-se: os holandeses são tão fanáticos por bicicletas que quase metade dos trajetos diários do país são feitos pedalando. Então, você vai reescrever essa afirmação. Você vai reescrever esse textinho aqui, aqui embaixo. Só que você vai substituir a palavra fanáticos por outra palavra que tem o mesmo sentido e colocar aqui embaixo. Então, é bem tranquilo, bem facinho. Vamos lá. Práticas de reflexão sobre a língua. Exercício 5. Releia a frase do texto de bike para o colégio. A empresa de café, Hasser, criou uma bicicleta que aproveita a energia sem limites das crianças de 4 a 12 anos. Que expressão da frase tem o sentido de ilimitada? Então, aqui, a empresa de café, Hasser, criou uma bicicleta que aproveita a energia sem limites das crianças de 4 a 12 anos. Então, qual que é a expressão que está aqui dentro desse quadrinho que tem o mesmo sentido de ilimitada? Que expressão é essa? Tem o mesmo sentido de ilimitada. Está aqui dentro, Só registrar aqui. B. Reescreva a frase fazendo as adaptações necessárias. Comece assim: uma bicicleta que. Então, você vai fazer o quê? Reescrever a frase, esse trecho aqui, uma bicicleta que. Aí você pode terminar a frase começando assim, só que você vai terminar com outro trecho, com outras palavras, tá? Você pode usar os mesmos trechos daqui, só que não precisa ser na mesma ordem, entendeu? Então, você vai começar assim: uma bicicleta aqui, uma bicicleta aqui. O que a bicicleta faz? Aí você pode colocar essa parte do início no final da sua frase, fazendo as adaptações. Fácil, né? 6. Reescreva as frases a seguir usando referências de acordo com o texto 1, para substituir as palavras ou expressões em destaque. Então, você vai pegar, por exemplo, o número de bicicletas é maior que a população local. O que dá para colocar aqui é substituir de bicicletas. Reescreva as frases a seguir usando referências de acordo com o texto 1. Então, você vai pegar algumas referências lá no texto 1 para você substituir as palavras ou expressões aqui em destaque. Então, o número de bicicletas é maior que a população local. O que daria para colocar aqui no lugar de bicicletas? Aí você vai substituir. Mesma coisa aqui. A bicicleta amarela conta ainda com um motor para subidas mais íngremes. Então, essa bicicleta amarela, ela funciona como o quê? Que transporte que vocês usam para ir à escola hoje? Hoje a gente não está indo, é verdade. Mas assim, no ano passado, por exemplo, o que a gente poderia substituir aqui? Aí você pode colocar. Vamos lá. 7. Reescreva a frase a seguir usando referentes conforme o texto 2. Hoje, no Brasil, são mais de 60 milhões de bicicletas. Metade são usadas pela população para ir ao trabalho.
Então, reescreva a frase a seguir usando referentes conforme o texto 2. Então, por exemplo, o que você pode colocar aqui no lugar de bicicletas? É só substituir. Aqui o trecho, gente, tá vendo que a linha é bem pequenininha? Então, você pode colocar até a expressão que está em destaque, e aí quando não couber, você coloca reticências, que é aqueles 3 pontinhos. 8. Releia os títulos dos textos 1 e 2. O que há de interessante neles? Comente com os colegas. Então, aqui é referente aos títulos. Releia os títulos do texto 1 e 2. O que há de interessante neles? Comente com os colegas. Então, escreva aqui o que você achou de interessante. E a 9. Proponha títulos para os textos 1 e 2 e justifique-os. Então, proponha títulos. Se você fosse elaborar um outro título para o texto 1 e outro título para o texto 2, o que você colocaria no lugar? Aí você vai elaborar e criar, tá? Um título para o texto 1 e outro para o texto 2. Ok? Só isso. Então, a gente continua na próxima videoaula. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau!